você vê na tela da Record. Quarta-feira, 3 de agosto, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Idosa morre dentro de um posto de saúde depois de buscar atendimento em 2 hospitais. Corpo de um homem é encontrado na caixa d'água de um mercado, aqui na capital. Tem ainda o drama de um baiano preso em Londres, acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A família diz que há erros no processo. Todas as evidências sumiram. Durante o processo, o julgamento, não existiam as provas a favor do Alexandre. Os próprios promotores diziam, perdi. O juiz perguntava, cadê os papéis do Alexandre? Perdi. Um olhava para o outro, sumiu. Então, quando reabriu o processo, vamos ver os erros que houve durante esse processo. Na cadeia, ele gravou um vídeo e fez um apelo. Eu sou inocente, eu sou vítima de uma injustiça. Todos nós estávamos sendo acusados de tráfico de drogas, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Olha, tudo isso sem evidência. Corrida perigosa. Taxistas revelam medo da violência na difícil rotina de trabalho nas ruas de Salvador. E se sente inseguro mesmo. A gente é o tipo de trabalho, como algumas outras atividades, que a gente sai, mas não sabe se volta, infelizmente. E ainda o futebol. Wagner Benazzi é apresentado como novo técnico do Vitória com a missão de fazer o rubro-negro voltar à elite do futebol brasileiro. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A polícia vai esperar o laudo técnico para descobrir a identidade de um homem encontrado morto hoje dentro de uma caixa d'água de um mercado de Salvador. O corpo estava em estado avançado de decomposição. Os investigadores chegaram ao local depois de denúncias de funcionários por causa do mau cheiro. A cobertura completa desse caso você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record. Todos os dias, 15 taxistas são assaltados em Salvador e região metropolitana, de acordo com o sindicato da categoria. Carol. E essa estatística, Juca, confirma o que esses profissionais vivem na pele. Alvo fácil de assaltos e até agressões. Eles andam pela cidade cada vez mais assustados, como mostra a reportagem de Jéssica Serra. Higínio é taxista há 3 anos e logo que começou a trabalhar foi vítima de um assalto. O trauma foi tão grande que ele pensou em desistir do negócio. O casal deu a mão e aí eles entraram no carro, sendo que a mulher no banco da frente e o rapaz no banco de trás. Mandou eu seguir para o Rio Vermelho. Chegando lá, ele botou a arma na minha cintura e anunciou um assalto. Me pediu para passar todos os meus pertences e em seguida mandou eu descer do carro. Quando eu desci do carro, ele desceu também e eu estava com a calça a cargo. Ele mandou eu tirar porque tinha muito bolso. Eu poderia estar escondendo dinheiro lá ali dentro. Eu tirei, joguei no carro e ele pensou que eu ia reagir. Me deu uma coronhada com a arma na minha boca, que partiu minha boca. Eu caí, ele me chutou, me bateu muito dizendo que ia me matar. Eu falei para ele para não me matar. Ele mandou eu levantar e mandou eu botar a mão na minha cabeça e subir uma ladeira correndo, que ele ia atirar. Daí eu subi, mas quanto mais eu corria, eu caía, porque eu estava muito tonto das porradas que ele tinha me dado. E ele entrou no carro e bateu a porta e levou o carro, me deixou lá bem navios. Nos pontos de táxi é difícil encontrar alguém que não tenha passado por uma situação parecida. Todo taxista já foi assaltado ou conhece alguém que tenha sido. Seu Newton, por exemplo, foi alvo de criminosos várias vezes. 2 elementos solicitaram uma corrida. E ao realizar, no decorrer do itinerário, eles anunciaram o assalto, subtraíram alguns pertences meus, mas felizmente não usaram de violência contra mim. Segundo o presidente do Sindicato dos Taxistas, todos os dias em Salvador acontecem cerca de 15 assaltos a estes profissionais. Ele pede que a polícia dê um tratamento especial à categoria. Eles deixaram os ônibus e agora estão do lado do táxi, que está mais vulnerável. Os táxis são mais vulneráveis aos assaltos, que os ônibus eles fazem. Inclusive, num pedido nosso ao secretário, é que pusesse a própria delegacia que fica para o ônibus, fosse para o próprio táxi. Sem proteção, os taxistas vivem em alerta. Seu Bittencourt já interrompeu uma corrida por desconfiar que transportava bandidos. Embarcaram 3 pessoas, 3 cidadãos. E aí eles foram conversando só gíria, né? E aquilo eu senti, a gente que vive nesse sufoco de medo, né? Na enigma do medo, então
no próximo posto, eu solicitei que ia abastecer a eles, dizendo que ia abastecer. E, de momento, eu senti a fragilidade deles, eles ficaram nervosos. Aí, eles desistiram também. E eu completei o meu tanque e eles foram embora. Então, eu senti que eu ia ser, naquele momento, assaltado, né? Este outro taxista desenvolveu estratégias para identificar os assaltantes. A gente observa como é que ele vai se dialogar com a gente. A pessoa pede a corrida e fica calado, começa a observar, não querer olhar para o taxista, um exemplo, né? Então o que eu estou tendo que fazer? Eliminar essa corrida imediatamente. Esse é o nosso objetivo, observar como é que ele está se comportando dentro do carro, né, para essa corrida. Às vezes a pessoa está de boa aparência, mas o comportamento dele, o que ele está começando, né? Você tem que observar esse ponto. O taxista ele fica sempre observando para onde ele vai com a corrida, não com que ele está do lado. Tem que observar com que ele está do lado, não para onde ele vai. Isso é muito mais importante. Já Leonardo desistiu de pegar passageiros na rua. Independente de quem seja, eu não pego nenhum. Nem no ponto parado eu pego. Para evitar os assaltos, muitos taxistas estão preferindo se filiar a empresas de radiotáxi. Nesta aqui, por exemplo, a procura aumentou nos últimos anos e já não há vagas para novos filiados. São 240 taxistas trabalhando e outros 100 na lista de espera. Quando alguém liga para o serviço, os atendentes se certificam de que a pessoa é de fato um passageiro e não um assaltante. Nós temos, na verdade, a identificação do cliente, a origem da corrida, o histórico do cliente, com a quantidade de corridas que ele tem. Inclusive, a gente tem o cadastro com quantas corridas ele já tem na nossa empresa. Portanto, ele tem essa segurança com esse tipo de cliente. Além disso, os taxistas filiados são monitorados via GPS. Caso estejam em uma situação de perigo, entram em contato com a central através de um código e logo todos os atendentes recebem o alerta de emergência. Esse sistema aciona as polícias militar e rodoviária e também outros taxistas que recebem a informação pelo celular. Mesmo com todas as medidas e estratégias, quem trabalha como taxista sai de casa todos os dias preocupado. A gente se sente inseguro mesmo. A gente é o tipo de trabalho, como algumas outras atividades, que a gente sai, mas não sabe se volta, infelizmente. Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa em Salvador apresentaram hoje 3 jovens acusados de matar um idoso no mês passado. Jean Souza Pereira, de 18 anos. Gilson Santana de Oliveira Filho, de 23, e Jackson de Andrade Santos, também de 23 anos, foram presos na madrugada de hoje. O trio estava sendo procurado desde o assassinato do aposentado Domingos Mendes de Oliveira, de 72 anos. O crime aconteceu no bairro de Pau da Lima, no dia 17 de julho. O idoso foi amarrado, espancado e enforcado. O corpo foi encontrado em uma construção. De acordo com a polícia, quem comandou o grupo durante a ação foi Josenilton Santos Silva, de 22 anos, que já está preso. Um adolescente de 17 anos também é acusado de participar do homicídio. A morte do aposentado teria sido encomendada por uma mulher que morava de aluguel em um imóvel da vítima. Ela não teve o nome divulgado e está sendo procurada pela polícia. Essa mulher contratou marginais para executar o senhor Domingos, de 72 anos de idade, pela importância de R$600. Localizamos inicialmente o Josenilton em Pau da Lima. Ele estava de posse de uma arma de fogo, foi preso em flagrante e o Josenilton confessou não só que havia um mandante para esse crime, mas como cada um executou a vítima. Ela foi morta com requintes de crueldade, com asfixia, estrangulamento, espancamentos. Clamou que fosse poupada, mas eles executaram friamente esse senhor. Também está preso na Delegacia de Homicídios Márcio Gomes de Souza, de 19 anos. Ele é acusado de matar a facadas o companheiro Sérgio Batista Ferreira, de 27, que era vendedor do Mercado Modelo. O crime aconteceu no último domingo, no bairro do Curuzu, em Salvador, após uma discussão. Agora a gente fala de um crime que chocou os moradores de Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador. Um comerciante foi preso acusado de matar o sogro e a cunhada. Elielson Santos Carneiro, de 36 anos, foi preso em flagrante logo após o duplo homicídio. Segundo a polícia, na madrugada de ontem, o comerciante procurou e não encontrou a mulher, Maria Aparecida Pereira da Silva, na casa do pai dela. Durante uma discussão, Elielson atirou no sogro e nas 2 cunhadas.
O aposentado Quintino Pereira da Silva, de 78 anos, e Maria Lúcia Pereira da Silva, de 45, não resistiram aos ferimentos. Maria da Glória Pereira, de 46 anos, está internada em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana. Em depoimento à polícia, o comerciante disse que tentou se defender e que também foi agredido. Ele disse ainda que estava sob efeito de álcool e drogas. Na casa dele foram encontradas pedras de crack. Maria Aparecida Pereira da Silva disse que no dia do crime brigou com o marido e decidiu ir para a casa de uma amiga. Eu estava dormindo na outra rua. Eu vi os tiros e os gritos. Aí eu chamei minha colega e pedi para ir lá ver. Aí a minha colega foi e viu. E ele já tinha atirado outras vezes. Ele até matou um gato, que disse que era nesse dia. Disse que era, nesse dia que ele matou o gato, ele saiu de madrugada e discutiu comigo e disse que ia matar meu pai. Bandidos atacaram na noite de ontem uma unidade da Polícia Militar no município de Brumado, a cerca de 500 quilômetros de Salvador. De acordo com testemunhas, 4 homens armados a bordo de 2 motos já chegaram atirando na 34ª Companhia Independente da PM. 2 policiais estavam no momento do ataque, mas não tiveram ferimentos. Rondas foram realizadas durante toda a madrugada para localizar os bandidos, mas até agora ninguém foi preso. Este é o segundo ataque contra a polícia só esta semana em Brumado. No último domingo, uma viatura da PM foi apedrejada durante uma operação de rotina na cidade. E daqui a pouco o futebol, Wagner Benazzi é apresentado como novo técnico do Vitória com a missão de levar o time à elite do futebol brasileiro. E ainda, corpo é encontrado dentro da caixa d'água de um grande mercado de Salvador. Agora você vê imagens ao vivo feitas da torre da TV Itapuã, da região do Dique e do Tororó, com o trânsito movimentado neste momento. Agora 6 horas 42 minutos. O Bahia Record volta já.